Nós não estamos passando para as pessoas o que nos trouxe a esse momento de crise energética. E é outro tema também que eu cheguei ao ponto de escrever um livro para que formadores de opinião pudessem passar isso para os outros. Eu vou até te pedir, Léo, que de repente você faça um apelo para o Felipe Neto, porque ele já recebeu o livro, para ele explicar, porque ele tem um alcance aí de mais de 40 milhões de pessoas, ele vai conseguir explicar para as pessoas por que estamos passando por essa crise. Tem um livro escrito sobre esse assunto e o motivo de estarmos passando por essa crise hoje foi uma decisão do governo Bolsonaro em esvaziar os reservatórios. Porque esvaziando os reservatórios, ele teve a oportunidade não só de privatizar a Eletrobras, como despachar as usinas termoelétricas de amigos, como por exemplo no livro a gente fala a respeito disso, como por exemplo o Jucá. Nós temos uma coordenação, Léo, uma coordenação hídrica. Como que essa coordenação hídrica funciona? Nós temos todos os reservatórios do país, eles são monitorados e monitorados de uma forma extremamente minuciosa. O cálculo leva em conta a quantidade de chuva, o nível do reservatório, a quantidade de água que está descendo e já avisa a próxima usina que está descendo água para ela ficar preparada para ou reservar ou produzir energia. Ou seja, a gente tem uma coordenação que é toda realizada por supercomputadores para a gente fazer o melhor aproveitamento da água. Essa coordenação, ela foi abandonada. A certeza que eu tenho que isso é uma sabotagem foi que o primeiro movimento do Bolsonaro como presidente da República nessa área energética foi acabar com o horário de verão. Quando a gente estuda engenharia elétrica, a gente estuda que o horário de verão, ele não existe para fazer as pessoas sofrerem acordando uma hora mais cedo. Muito pelo contrário, se a gente utilizar o cérebro em vez de utilizar a ideologia, a gente vai perceber que durante o verão o dia amanhece mais cedo. Então, se a questão é biológica, a gente já vai estar necessariamente com o dia claro no horário de verão. Mas todo o sistema elétrico do Brasil, ele foi desenvolvido para que no horário de verão a gente tivesse essa alteração de horário. Ao alterar o horário de verão, o Bolsonaro ele criou uma condição de estresse no sistema elétrico. Estresse é aquecimento de linhas de transmissão, linhas de distribuição e aquecimento de transformadores. Nós tivemos muitas explosões de transformadores durante o período Bolsonaro, durante o verão, por causa disso. Os transformadores são calculados para um determinado regime para chegarem até determinada temperatura. Você modifica o horário de verão colocando os transformadores para começarem a trabalhar uma hora mais cedo. Você coloca esses transformadores para trabalharem muito mais. E tem outro ponto que é muito importante. Nós temos a cultura no Brasil, que é uma cultura exatamente para nos sabotar energeticamente, que é o uso do chuveiro elétrico. No Brasil, apesar de que em cidades grandes nós temos o gás encanado, algumas pessoas utilizam gás, nós temos abundância de radiação solar, mas a gente prefere aquecer a água usando eletricidade do que aquecer a água usando, por exemplo, energia solar ou o gás. Qual que é o grande problema disso? Naquele momento em que as pessoas estão tomando banho, elas colocam todo o sistema elétrico em estresse. Ao modificar o horário de verão, nós modificamos duas variáveis que devem ser levadas em conta. Primeiro, a pessoa quando ela chega em casa mais cedo no horário de verão, a água da caixa d'água está um pouco mais quente. Ou seja, você precisa elevar a temperatura dessa água menos do que você precisa elevar uma hora depois quando ela já esfriou. Além deste detalhe da temperatura da caixa d'água, você tem a óbvia utilização do chuveiro elétrico, e esse chuveiro elétrico que no verão poderia estar ali consumindo o mínimo, ele acaba sendo modificado ali para temperatura média ou às vezes para temperatura máxima. A pessoa prefere colocar ele no máximo, abrir mais a água, porque senão ela vai estar naquela situação intermediária. Esse detalhe, ele gerou aquecimento de transformadores, o aquecimento do transformador e o aquecimento das linhas de transmissão faz com que seja necessária mais energia para suprir a mesma quantidade de equipamentos. Então, não é só o aumento do consumo por causa de uma hora a mais de lâmpadas ligadas.
é o aumento do consumo por causa de um aquecimento maior necessário na água, porque as pessoas chegam para tomar banho 1 hora depois do que chegariam. É o aumento do consumo também por causa das perdas que acontecem nos transformadores e nas linhas de transmissão, porque quando esses elementos, esses componentes do sistema elétrico estão mais quentes, eles gastam mais energia. Então é todo um esquema que qualquer estudante de graduação de engenharia elétrica, se prestasse atenção no momento que o Bolsonaro estava tomando essa atitude, se ele tivesse ligado a engenharia elétrica com as ciências políticas e os interesses econômicos dos produtores que produzem energia com óleo, com gás, mataria a charada. Aquilo ali não foi uma modificação do horário de verão para gerar conforto para os brasileiros, porque o pessoal poderia fazer isso, por exemplo, na Inglaterra e não fazem. Isso foi uma medida deliberada para causar a crise. Você joga muito mais água fora, tendo que produzir mais energia, porque você cismou de deixar as pessoas acordarem 1 hora mais tarde e fazer politicagem com isso. Se o Bolsonaro acreditou nisso, ele é um grande idiota. Ele tem que comprar o livro O Crime do Século para ele entender um pouquinho como é que funciona o sistema elétrico.